Ei, povo lindo! Mais uma vez aqui na terceira edição do nosso podcast Virando a Chave com a pastora Helena. E hoje eu tenho uma convidada muito especial. E antes de apresentá-la, eu já quero te pedir que você curta esse vídeo, que você se inscreva no canal e que vocês comentem também. Ajude-nos também divulgando o canal nos seus grupos, com seus amigos, porque isso nos ajudará a crescer aqui no canal Virando a Chave, do qual nós abençoaremos a sua vida, a tua casa, a tua família, os teus projetos. Então não esqueçam de curtir, ativar o sininho, porque toda vez que tiver novidade, sair um vídeo novo, você vai receber, de primeira mão, só para você que ativou o sininho, tá bom? E eu vou apresentar agora minha amiga Renatinha da Carvalho Bambu. Gente, quem não conhece a Carvalho Bambu no Espírito Santo? E hoje ela é a nossa convidada de honra e eu vou deixar que ela se apresente a todos vocês. Renatinha, se apresente para esse povo lindo. Meu Deus, que alegria, tá? Poder estar aqui hoje, Helena, pastora Helena, que é uma amiga querida, ver esse trabalho nascendo. Tenho certeza que é um trabalho que nasce no coração de Deus. E eu me sinto extremamente honrada de poder dividir esse tempo com você. E eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas a fazer. Nós estamos ali, né, trabalhando, militando hoje na Carvalho Bambu, mas também temos ministério, temos família. E hoje nós vamos falar um pouquinho dessa... Mulher Maravilha! Meu Deus do céu! Nesse nível. Gente, e eu, quando a convidei para estar aqui fazendo parte desse terceiro episódio, eu a convidei justamente por isso, porque a Renatinha ela tem uma bagagem como mulher empreendedora na sociedade, como mulher de Deus, ativíssima, né, na obra do Senhor. E eu creio que tudo que ela disser ou falar sobre o tema, e Deus falou comigo que nós falaríamos sobre a Mulher Maravilha. Mulher Maravilha por quê? Isso veio assim uma chave, sabe, que veio à minha mente, a Mulher Maravilha, não é porque tudo que fazemos dá certo ou porque somos maravilhosas ou empoderadas de nós mesmos, não tem nada a ver com isso. Mulher Maravilha por quê? A Mulher Maravilha é aquela que consegue conciliar as suas tarefas, os seus afazeres, e não abrir mão de nada. Essa é a Mulher Maravilha. E quando esse tema veio, a Mulher Maravilha, segundo a Bíblia, então a Mulher Maravilha, segundo a Bíblia, é aquela que não deixa a peteca cair da mão. É isso aí. Essa, ela não deixa, ela vai quebrada, ela vai sangrando, ela vai descabelada, ela leva menino pendurado na cintura, ela enche a bolsa de coisa, mas ela vai. Essa é a Mulher Maravilha da Bíblia. E aí, quando eu falava, o Espírito Santo ministrava esse tema da Mulher Maravilha, me veio a mulher de Provérbios. É isso aí. Porque aquela mulher, na hora, foi um estalo, a mulher de Provérbios 31. Por quê? Porque a mulher de Provérbios 31, ela desempenhou, se você ler o texto, aquela mulher é uma baita mulher. Ela não é melhor do que eu, melhor do que você, melhor do que a Renata e nem você que está aí, minha amada. Claro que não, até porque Deus não quer que ninguém seja melhor do que ninguém. Deus quer pessoas que se tornem referências, que se tornem, né, um exemplo para a nossa caminhada. Ela foi ela foi nota 1000 na área dela, na função dela, como você também vai ser, como a Renatinha também será, e eu creio. E hoje nós vamos falar, e para isso Renatinha, ela vai falar um pouquinho, vamos começar dizendo sobre o texto, a questão da mulher de Provérbios. A mulher, você percebeu que no texto, Renata, a mulher, ela faz tudo? Ela cuida bem do marido, ela cuida bem da casa. A mulher de Provérbios 31, pastor Helena, eu digo sempre lá na igreja para minhas mulheres. O fato dela existir,
aquele texto ali embaraça a nossa vida. É. Porque ele prova que Deus tem um modelo de mulher ideal. Exato. Então, Deus, quando pensou numa mulher, ele a descreveu. Não E é? ela é perfeita. E ela não é perfeita simplesmente porque ela sente que tem que fazer tudo. É o zelo com que ela faz tudo o que faz. Eu sempre digo que não vai dar para você nem eu fazer tudo. Mas Exatamente. tudo o que fizermos, nós faremos o melhor. Exato. Então, às vezes, a gente vai encher uma agenda de milhões de coisas que não são necessárias e vai roubar o vigor de fazer com excelência aquilo que de fato deveria ser feito, pelo qual a mulher de Provérbios é constantemente, o texto diz que ela é bem-aventurada. Meu Deus. Ela é quista pela família, ela é admirada, honrada pelo marido, ela é uma coroa de glória para ele. Os filhos a têm como bem-aventurada, ela tem a admiração dos servos, tem a admiração do marido, ela tem a admiração dos filhos, por onde ela passa. E é interessante que essa mulher não faz tudo, mas ela tem uma capacidade também de delegar. Delega servas, cobra resultados. Então, nem tudo eu e você vamos ter que fazer, mas teremos que saber delegar, coordenar, organizar, para que assim a gente dê conta. Haja vista que a vida da mulher hoje não é tão fácil, né, pastora? Não. Você administrar, mães que me ouvem, que hoje tem que se dividir entre trabalho, casa, ministério, né? Às vezes acompanhar seu marido em ministério. A gente sabe o quanto desafiador é isso. Por isso que a mulher de Provérbios é uma mulher cheia do Espírito Santo. Só uma mulher empoderada do Espírito Santo pode dar conta naquele nível de excelência, meu Deus, pelo amor de Deus, de tudo que ela fez. Exatamente. Exatamente. E olha, aqui no Provérbios 31:11 diz: o coração do seu marido confia nela, e não lhe haverá falta de lucro. Olha isso. Então, eu entendo que o marido confia nela até para a administração financeira. Porque aqui tá claro, isso aqui tá claro. Essa aqui não é aquela mulher como você ou algumas que estão me ouvindo que compra e joga sacola no fundo do quintal ou que deixa no porta-mala do carro para o marido não ver. E se torna uma consumista desenfreada, embaraçando a vida financeira da família por causa do consumismo. Olha o que o texto diz, mulher, fica atenta e vira essa chave. O texto diz que o marido confia nela. É isso aí. E você sabia, pastora, que esse texto mudou minha vida? Eu era uma pessoa extremamente consumista. Durante um bom tempo, né? Eu sempre comecei a trabalhar muito cedo e fiz o curso de Direito, logo entrei no mestrado e sempre tive uma independência nesse ponto financeira, mas veja, eu sempre, naquela afã de que você não tinha, agora você tem de alguma maneira um pouco mais, eu tinha a impressão de que eu tinha que consumir, era momento de viver, até que o Senhor me encontrou com esse texto. Meu Deus. Então o Espírito Santo me levou a dizer, a entender que você, mulher, precisa ser uma base principalmente financeira. Quando a mulher desajustada financeiramente, o lar inteiro vai padecer problemas financeiros. E depois não é tão fácil de ajustar. Ajustar o comportamento, quando ele se torna um comportamento excessivamente compulsivo, consumista, não é tão fácil. E no mundo onde tem toda uma pompa pro que se tem, não é fácil você lutar contra essa maré. Mas eu quero dizer que é possível porque eu já passei por isso e tive o prazer de ser conduzida, ensinada a ser uma mulher moderada, a analisar necessidade, se é o momento, se é agora. Uau. Então, assim, conversar com a família para ver se o orçamento é esse momento, abrir o jogo com o marido. Então, assim, isso foram coisas que eu aprendi, que tem pessoas que falam, minha mãe, por exemplo, nasceu uma mulher gestora. Era analfabeta, mas nunca ficou sem dinheiro. Eu brinco, gente, minha mãe aposentada morreu, deixou uma herança que eu falo, meu Deus, se fosse eu. Então veja, por quê? Porque era uma mulher gestora de pouco, pastora Helena. Meu Deus. Eu tô falando de gestora de salário mínimo. Uau. Eu tô falando de uma mulher que vendia pudim, uma mulher que lavava roupa pra fora e daquela economia ela dizia, você nunca gasta tudo que você ganha. Uau. Então, veja, não é o tanto que você ganha. Não é sobre o quanto você ganha, a sua capacidade de poupar, porque uma das capacidades da mulher de Provérbios 31 é que ela se preocupava no verão em ajuntar para o inverno.
Uau! Entende? Então ela entendia estocar. Ela entendia que haveria um tempo no verão em que toda a colheita era facilitada, mas haveria um tempo que há na minha e na sua vida que o inverno, as dificuldades da colheita chegam. E aí como que a gente se preparou para esse dia? Isso é uma questão que tem que ser levada em conta. Exatamente. Muito. Exatamente. É que muitas pessoas dentro dessa pauta, apenas endossando a fala da Renata, é que muitas pessoas, muitas mulheres principalmente, elas não vivem esperando, elas não esperam, não acham, não sei porquê, que o inverno não vai chegar. E o inverno chega para todos. Para todos. Aliás, dentro das estações, vale ressaltar que nós vivemos todas as estações do ano. É isso. E devemos estar preparadas para enfrentar essas estações. E olha que coisa linda, ela contou um testemunho aqui, né, da própria mãe, que com pouco, o salário mínimo, o dinheiro da venda de pudins e algumas coisas, ela conseguiu administrar e se tornar uma excelente gestora. A mulher de Provérbios diz no verso 11 que não faltará lucro dentro da casa. A negociação era perfeita. Exato, não era uma venda para apenas status. Eu sou uma empreendedora dentro da minha cidade, dentro do lugar que eu estou. Não, nós estamos falando de uma empreendedora com visão do empreendedorismo. Ah, pastora, mas naquela época não tinha escola de marketing. O marketing não era forte. A escola para empreendedores não era atual. Exatamente isso que você precisa entender. Tem coisas que só o Espírito Santo ministra aos nossos corações. Exatamente. Existem direcionamentos, não é, Renata? Claro. Que só o céu pode nos dar, porque senão não justifica tantas pessoas desqualificadas profissionalmente, se dando tão bem, ganhando tanto dinheiro, e desqualificadas, não possuem currículos ricos, currículos, sabe, enormes, imensos, mestrado, doutorado, PhD, não sei mais o que, e estão super bem. Exatamente. Eu gosto, né, porque Salmo diz que a tua palavra me torna mais sábio do que os anciãos, né, do que os mestres. Então veja, o contato com a palavra de Deus, o contato com a oração, né, você com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o melhor instrutor que você pode ter. Ele é coach, ele é tudo. Então assim, meu Deus. Tem dia que eu falo, Senhor, se não for o teu Espírito Santo, que seria? Então veja, eu, por exemplo, venho de uma área que não tem nada a ver com a minha área de atuação. Então eu era professora universitária, me deparei com a iniciativa privada, cuja lógica de atuação é totalmente distinta de uma professora universitária. Uma coisa é a sua capacidade ali de estudo, de pesquisa, e de repente você se vê num mundo onde a rapidez que se flui na iniciativa privada, você não tem o tempo que você tem lá na sua realidade ali da universidade. Então veja, o mercado não dá tempo, você tem que tomar decisões a todo tempo, rápidas, e tem que ser decisões certas. Exatamente. Então como fazer isso? Oração. É o Espírito Santo que vai nos direcionar, que vai te instruir, e não é só em grandes negócios. Exatamente. Em pequenos negócios, que às vezes você tá aí e pensa, como que eu vou fazer? Quantas mulheres hoje que estão sendo provedoras dentro do lar, mas mesmo a partir de dentro de casa, confeccionando artesanatos, fazendo bolo, fazendo, né, culinárias maravilhosas, estão sendo fonte de renda, estão fazendo a família crescer, estão tendo estratégias que às vezes você considera pequena, mas como ela já revolucionou seu estilo de vida, como ela já trouxe para vocês proveito e prosperidade para seus filhos, que às vezes não tinha acesso a uma escola melhor, através do seu trabalho está tendo. Isso aí. Então eu conheço um senhor que, através de um carrinho de pipoca, que ele tinha um capricho com aquilo, e vários sabores, colocava bem, colocava as coisas, ele criou 2 filhos, medicina, um engenheiro. Meu Quer Deus. dizer, a partir de um carrinho de pipoca. Ah, então, eu já vi sabe, não é assim. verdade? Então,
Você que às vezes está me ouvindo, eu ouço muito mulheres frustradas consigo mesma. Eu gostaria de ser uma mega empresária. Às vezes Deus vai te usar a partir daquilo que você tem aí na sua casa, que você nem imagina. Então, se você precisa de uma renda e talvez você não tenha condição hoje de sair da sua casa para essa provisão, comece a orar ao Senhor como que você pode hoje somar no seu orçamento familiar a partir de dons que o Senhor te deu que às vezes você nem descobriu. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Empreender não é só você abrir uma mega empresa. Eu vejo isso, sabe? Perfeito. Eu vejo mulheres frustradas porque o sonho delas era ter uma empresa, estar no mercado, com as portas abertas, numa avenida principal da cidade onde elas residem. E, na verdade, é como você disse, talvez Deus quer usar a sua habilidade manual, talvez você seja uma mulher que faça um bom tricô, um bom crochê, você saiba pintar quadros. Perfeito. Né? É uma boa cozinheira que pode fazer os quitutes para serem vendidos. Exatamente, tudo que é feito com excelência. E acho que é honroso. Perfeito. É nobre. É nobre. Né? Olha o que diz aqui o texto, dentro disso. A mulher de Provérbios, ela pegava lã, verso 13 de Provérbios 31, e trabalha, ela busca lã e linho, e trabalha de boa vontade com as mãos. Então, não estou falando de uma mulher que ela tinha, uau, uma mega inspiração na mente, era uma mega empreendedora. Não, queridos, ela também trabalhava com o trabalho manual. Também. Fiando a lã, produzindo com certeza, porque na época dessa mulher, a produção da lã, esse uso da lã, não era para comércio, a maioria era para manter a casa. Subsistência. Exatamente, com vestimentas para os filhos ou para eles, para a época fria, talvez uma coberta, um cobertor para aquecê-los. Então, ela tinha essa preocupação de usar as habilidades manuais e até nisso a mulher se destacou. Imagina, eu olho para mim, eu fico até com vergonha de me imaginar num trabalho manual, porque eu sou totalmente zarra. Eu sou totalmente do avesso. Se eu tivesse que alguém escrever um salmista, falar sobre a pastora Helena, habilidosa manualmente, eu seria uma mulher frustrada. Mas eu tenho outras habilidades, gente. Eu limpo bem, eu faxino bem, então... É isso que você precisa entender, mulher. É que Deus quer te usar, que Deus quer usar o que você possui, a habilidade que você possui, dentro do que você já tem, né? Perfeito. E a partir disso, Deus pode agregar também, né, Renata? E Deus tem interesse em agregar. É interessante que hoje a maioria das pessoas que eu conheço, que às vezes estão em posições, em zonas que elas não gostariam de estar, e que elas se sentem frustradas, angustiadas por onde estão, passa sempre pela própria ideia, o conceito que elas carregam de si mesmas. Elas ainda não se descobriram quem são em Deus. Eu digo, quando você não sabe quem é em Deus, você é limitado em tudo que você vai fazer. Exatamente, você a falta de identidade. Entende a falta de identidade. Então, ela não se sente filha, ela não sabe quem ela é em Cristo, então ela não consegue se desenvolver com segurança em nada. Em tudo que ela faz, ela é insegura, tudo que ela faz, ela não confia plenamente em Deus. Aquela mulher, não, ela caminhava em segurança. E é interessante que o nosso resultado, ele vai ter tudo a ver com a forma dos conceitos que você carrega. Exato. Se você acha que se você nutre em você, que você nunca vai ser capaz, porque você mesmo você não é, mas quando você sabe que quem está te guiando, ele é o Todo-Poderoso, ele é a própria sabedoria, Cristo é a sabedoria de Deus, nós temos o Espírito, então você começa a entender que o que você carrega é maior do que o que você é. Exato. Então você começa a sentir capacidade em Cristo para executar. É incompatível. Exatamente. Então, assim, não é a sua humanidade, porque se você começar a olhar para você com as suas limitações como mãe, os desafios como esposa, talvez você não vai romper, como eu também não. Eu não sou uma mega mulher que tô aqui para dizer que eu faço tudo e dou conta de tudo, mas eu quero dizer para você que as prioridades que o Senhor nos confiou, essa, pastora, a gente não vai poder deixar para trás. Exato. Há níveis de responsabilidade que o Senhor confiou a mim, a você, como esposa, como mães, nossos ministérios, que nós não poderemos delegar. Eu penso assim. Não é verdade? Então, essa semana, né, esse recente Dia das Mães, a gente ainda tá no mês, vamos dizer assim, das mães, e a análise que fica, minha filha tem 14 anos, Samuelzinho com 10,
ele fez cartas para expressar, né, a forma dele de carinho. Maria Eduarda, já uma menina adolescente, fez um jogo de slide para falar do Dia das Mães. E uma coisa que ficou muito clara, pastora Helena, que eu percebi, é que filhos, você não consegue transmitir para eles, que tem mãe que quer transmitir a visão que ela tem de si mesma para os filhos ter dela. Porque os filhos vêm sem filtro. Exato. Eles vão falar a percepção que eles estão tendo. Você pode achar que não tem isso. Então você pode achar que talvez você é uma mega mãe, que você... Mas eles vão transmitir exatamente aquilo que eles estão vendo. Então, apesar das suas limitações, e eu lembro que uma das coisas que a Duda colocou no slide é, mesmo se você não souber, mãe, você vai lutar para fazer o melhor aprendendo. Uau, olha aí. Veja, não tem problema nenhum você não saber. Mas se você não sabe, cara, eu vou tentar. Poxa, ela já percebeu Entende? que você não se entrega às suas limitações. Porque muitas vezes eu sou Você é uma rompedora. Romper. E eu digo pra eles, às vezes você vai apresentar um trabalho, você, mãe, é uma incentivadora dos seus filhos. Minha filha, você consegue. Você tem a mente de Cristo, você tem uma mente renovada. Chame o Espírito Santo para entrar nessa apresentação com você, que vai ser louvável. Se ele tiver, vai fazer toda a diferença. Isso aí. E assim você vai se tornando uma mãe encorajadora. Os filhos vão ver em você fé. Como disse, né, Paulo, quando vai falar para Timóteo, que lindo essa fé não fingida, que herdou da avó, que herdou da mãe. Então que nós possamos ser mulheres que vamos passar fé geracionais, que vai gerar na vida dos nossos filhos caráter cristãos que se realmente solidificados, que vai criar mulheres e homens encorajados, não só para empreender no mundo dos negócios, isso aí, mas também para ir adiante na fé. Porque hoje nós estamos uma geração mirrada, uma geração acovardada, uma geração temerosa de arriscar, de ir adiante. Então, que nós, mães, possamos ser essas mães que vai ser como foi a mulher de Provérbios. Os filhos nos verão fazendo. Isso aí. Eles nos verão intercedendo, nos verão orando. Essa é a Mulher Maravilha. Essa é a Mulher Maravilha do nosso dia. Esse é o verdadeiro empoderamento. É esse empoderamento. Esse empoderamento. Né? Eu também penso dessa maneira, que esse é o empoderamento. Empoderamento não é você ser a mulher bombada, a mulher que tem não sei quantos mil seguidores, a mulher que tem as melhores grifes para vestir. Não, isso não é empoderamento, isso é empoderamento de ego, de eu. Mas o empoderamento provocado pelo Espírito Santo não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Tem a ver com essa Mulher Maravilha, que é limitada, que tem dores, que passa processos, que tem dificuldades e até limitações, mas ela não se permite ficar à beira do caminho, paralisada ou entregue ao seu mundo de dor, de limitações e de problemas. Ela rompe, ela decide se levantar e ela vai. É essa mulher de Provérbios. Eu acredito que essa mulher, para desempenhar todo esse papel, ela deve ter se cansado demais, como eu. Normal. Eu hoje. Eu pastoreio, eu cuido de casa, eu tenho filhos, um de 18, uma de 16, que eu tenho que cuidar, que eu tenho que estar atenta, se estão evoluindo, se o menino está bem na faculdade, se está dando certo, se a menina está bem emocionalmente, o rendimento na escola, está incentivando a estar com Deus, a cumprir seus afazeres na casa do Senhor também. E isso é cansativo, eu tenho que cuidar de casa, meu esposo, sou mãe, sou pastora, eu não sou só pastora, sou tudo um pouco, sou uma Mulher Maravilha. Respeita a minha história, para com isso, respeita a minha história, porque eu sou a Mulher Maravilha de Provérbios. É isso aí. Renatinha também, dona de uma empresa, né? Carvalho Bambu, todos vocês conhecem, no Espírito Santo. Talvez você que está em outro estado não saiba e pode já aproveitar e segui-la. No final nós vamos deixar aqui o Insta dela para que vocês sigam. É uma mulher que muito respeitada, não só por ser uma empresária conceituada, uma mulher que alavancou, que construiu um nome, uma história no Espírito Santo como uma mulher empreendedora de destaque, referência para o Estado, mas como uma grande mulher de Deus. Eu, pelo menos, a admiro muito como uma grande mulher de Deus. Gente, isso aí fica por conta da pastora Helena, né? O carinho pesou muito agora, né? Mas veja, além de Provérbios 31, uma das grandes responsabilidades, né, mas que é uma diretriz que eu e você não temos onde correr,
Provérbios 14 vai dizer que toda mulher sábia edifica a sua casa. Toda mulher. Você carrega o dom de edificar, de construir pontes, construir relacionamentos. Você não sabe, mas você tem uma capacidade de aproximar, de criar elos. Isso lhe foi dado naturalmente, né? Desde o Éden, nós somos adjuntores, ou seja, nós somamos onde nós estamos. É por isso que a mulher, quando ela cai, quando ela dá para ser perversa, ela é competitiva no sentido de invejosa. Meu Deus. Ela alimenta os piores, ela adoece. Porque você não foi chamada, você foi chamada para edificar. Você foi chamada para construir. Ao seu redor as pessoas crescem. Ao seu redor as pessoas aprendem com você a evoluir. Então, quantas mulheres hoje estão embarreiradas porque elas deixaram, na verdade, de ser ponte, de ser edificadoras e se tornaram grandes abismos, buracos negros, que estão absorvendo tudo que é de negativo ao seu redor, gerando dor, gerando conflito e perdida muitas vezes na sua identidade. Perdidas. E Deus está dizendo para você, eu te criei com um propósito e você já carrega com você a capacidade que eu te dei de edificar a sua casa. Mas a Bíblia fala que há também situações que você trabalha contra si mesma, a mulher que com as suas próprias mãos, ou seja, de forma laboriosa, empreendendo energia, você trabalha contra a sua casa, contra seus negócios, contra a harmonia do seu lar. Então, esse é um tempo de entender que a mulher que vai dar conta tem que ser uma mulher sábia. A mulher que edifica é a mulher sábia. Porque a tolice vai levar você a não ter referência emocional nem para si, nem para seus filhos. Exato. Então você não consegue, porque a mulher tem um papel fundamental em aproximar filhos de marido. Esse elo com o pai, a mulher tem um papel fundamental. A mulher tem um papel de dirimir conflitos no lar. Ou seja, você é aquela pessoa que suaviza o impacto dos conflitos, porque você carrega consigo, né, esse jogo de cintura, vamos dizer assim. Mas quando você está fora da visão, você não consegue perceber. Você vai morro abaixo, como dizia minha mãe, sem perceber que o caminhão está sem freio. Então Deus está chamando mulheres para esse tempo que olhem com a visão dele. Essa mulher de Provérbios, ela olhava com a visão de Deus. Não, se foi me dada a missão, foi dada a capacidade junto. Exatamente. Deus entregou o talento, né, para cada um, junto com a capacidade. Deus é conforme a capacidade. E tem que usar sabedoria. E tem que usar. Agora, eu não vou ficar me comparando com a pessoa que tá lá, meu Deus, que hoje tá lá, que tem 1 milhão de empresas, que tem. Não. Deus tem a sua realidade para cada um de nós. Exato. E todas nós, pastora Helena, teremos renúncia. Hoje eu digo, eu poderia hoje estar com a minha empresa num patamar muito mais elevado. Mas eu escolhi hoje que meus filhos são pequenos. Que eu não posso viver 100% para isso. Isso aí. Então hoje eu falei, eu prefiro atrasar, vamos dizer assim, sim, porque eu não quero lá na frente me deparar com diminuir meus filhos perdidos, marcha, entende? Né? Então eu prefiro diminuir a marcha para conciliar. Como disse, né, o próprio Jacó, eu vou no passo dos meninos, porque tem coisa que é melhor você, porque você sabe o que está em jogo, do que muitas vezes você vai sacrificar o seu casamento. As mulheres hoje, a visão feminista, pastora Helena, principalmente a terceira onda, ela roubou das mulheres o contentamento com a feminilidade simples. As mulheres não têm mais. Não tem. Se você conversar com uma mulher hoje que está em torno da maternidade, dos filhos, há uma angústia ao invés de um prazer, uma frustração. Exatamente. Inclusive, dentro dessa pauta, nós falamos numa das nossas edições com a pastora Priscila. Sim. Muitas mulheres se sentem frustradas em serem donas de casa. Mulheres que se encontram hoje frustradas por exercerem os seus papéis dentro de casa. Exatamente. E mulheres que tiveram que escolher entre a vida profissional, a sua carreira acadêmica, para cuidar dos seus filhos. Só que nós precisamos entender que para tudo tem um tempo, já está registrado no livro de Eclesiastes. Há um tempo para tudo, mulher. Talvez esse seja o tempo que você precisa olhar, mudar o foco e ajustar a lente para dentro da tua casa, para dentro dos teus filhos, porque esse é o embasamento, esse é o momento que você vai cuidar daquilo que Deus te confiou, para que o que Deus te deu não cresça fragilizado ou fraturado. O que adianta uma mulher ser bem-sucedida na sua carreira acadêmica,
Nenhum sucesso justifica a derrota de um lar, a destruição de uma família. Guarda isso no teu coração, porque isso é chave. Nenhum sucesso justifica a desgraça de um casamento. A derrota, ver filhos que cresceram sem paternidade, se sentindo órfãos de mães e pai vivos. Perfeito. E isso é um fenômeno que cresce a cada dia mais. Cada dia. Cada dia mais. E veja, mãe, há um olhar sobre a casa que foi dado a nós. Se você não conseguir desprender de tantas coisas que pode ser ânsia do seu coração hoje, às vezes legítima, para olhar, os seus filhos não vão esperar você se resolver, você se realizar para que ele resolva a fase que ele precisa agora. Não. A falta do seu olhar hoje, urge. O tempo urge. Então veja, eu vejo Samuelzinho com umas necessidades, Maria Eduarda uma adolescente com outras totalmente diferentes. Então veja, se eu não focar agora, vai haver um tempo em que o que precisava ser construído agora não se constrói mais. Exato. E às vezes o tempo para tentar parar a dor, lidar com situações de consequências que agora vão ser irremediáveis, era muito melhor se a gente olhasse antes. Isso aí. Então veja, não se sinta frustrada, porque como foi falado pela pastora Helena, o seu maior bem, o seu maior chamado é cuidar da sua casa. É a nossa maior riqueza. É a nossa maior riqueza. Encontre prazer nisso. Sucesso. Isso é um sucesso. Eu falo para os meus filhos, né? E quando às vezes eu estou em casa, eu poderia hoje, numa condição, dizer, olha, domingo eu vou para restaurante, eu não quero mexer com nada. Mas como a minha vida meio de semana, pastora, não é corrida, eu no final de semana para eu ir para a mesa. E eu coloco ali, eu vou pro fogão, coloco todo mundo. O seu papel, pra exercer meu papel, pra mostrar pra minha filha que nada do que eu vivo fora substitui eles com aquele momento. Meu Deus, coisa linda. Então ela fala, mãe, você vai pro fogão? Meu, vamos, você vai comigo. Pra você aprender, pra você ver como é bom você cuidar da sua família no futuro, do seu esposo. Então Samuelzinho vai botando a mesa, vai fazendo um trem. E ali, isso é uma oportunidade de você andar com eles no caminho. Às vezes tem mãe dizendo, meu filho, você tem que ser bom marido, você tem que ser boa esposa, mas você é uma péssima mãe, você é uma péssima esposa, porque tudo precisa de engajamento, amada. Dá trabalho. Às vezes meu filho vai contar a história, pastor, ele leva 1 hora para contar. É o jeitinho dele. Mas veja, aí a gente quer que um dia, e eu nunca esqueço essa frase, quando ele tinha 8 anos. Ele gosta de contar com detalhes. E um dia meu filho falou para mim, mãe, contando, eu falei, meu filho, resume. Ele virou, olhou dentro dos meus olhos e disse, mãe, você tá com pressa de me ouvir? Meu Deus. Ali, meu mundo caiu. É como se o Espírito Santo, naquela fala dele, eu senti como Jesus olhando para Pedro. Sabe quando encontra? E naquele momento eu refleti muito sobre a minha maternidade. E ali eu entendi que nós mães, como nós precisamos ser as primeiras interessadas nos assuntos. Hoje eu aprendi a me envolver, eu sou péssima em algumas brincadeiras, mas eu entro só porque eles estão. Entendeu? Tem filme que eu durmo no meio, mas eu tô lá com eles. Isso. Entende? Mesmo que eu não tô entendendo, não é minha vibe. Exausta. Mas veja, você precisa se interessar por aquilo que seu filho interessa para que você tenha conexão com eles. Então, muitas vezes, até para você ajudá-los a sair de algumas coisas, você precisa conhecer. Precisa ouvi-los. Ouvi-los. Isso dá trabalho, porque requer tempo. Ninguém conquista intimidade nem com filho, se você não investir tempo. Não. Então, assim, qualquer ser humano. Qualquer ser humano. Então, veja, prioridade. Não queira fazer tudo, nós não vamos fazer. Mas aquilo que é a sua prioridade, o texto começa falando das prioridades. Sua casa é sua prioridade. Essa mulher adquiria propriedades, fazia tudo, mas tudo tinha visto o bem do lar. O bem da casa. O bem da casa. Então a gente está se esmerando tanto para agradar quem você nem conhece. Não, e isso é lindo que você diz, porque eu vejo até no nosso meio, por exemplo, no meio cristão, mulheres pregadoras, mulheres com ministérios fortes, mas que estão tão perdidas dentro de si mesmas e priorizando tantas outras coisas. Eu já aproveito para deixar aqui uma chave, um conselho com muito carinho, sabe por quê? Porque eu já cometi alguns erros no início da caminhada, na tentativa de querer dar conta de tudo, e acabei sacrificando um pouco a família. Quem nunca?
nunca? Com certeza. Quem nunca sacrificou a família? Todos, né? Mas assim, eu fico feliz que o Espírito Santo, ele me despertou a tempo. E ele falou, olha, não adianta ser uma boa pregadora, não adianta ser uma boa itinerante, não adianta cuidar de todo mundo lá fora e negligenciar o seu papel. Isso seria hipocrisia. É isso. E ali eu virei a chave e falei, opa, eu preciso retomar as rédeas e voltar o olhar para dentro da minha casa. Por quê? Porque eu, Renata, eu imaginava que se eu não fosse em todas as agendas, se eu não desse conta de todas as responsabilidades eclesiásticas, que eu estaria sendo negligente. Só que não. O meu problema, sabe qual foi? Talvez seja o seu que está aí me ouvindo. E eu quero contar a minha história para que você se espelhe no meu exemplo e para que você, em você faça tudo diferente. Porque o bom de aprender com quem já errou é que a gente tem a chance de não cometer os mesmos erros. O sábio faz isso. Isso, sabe? O sábio faz isso. Quem é sábio aprende com exemplos, referências de quem veio antes. Perfeito. Os sábios, tanto para crescer quanto para não cometerem os erros, eles vão olhar para quem veio antes. Se você sabe, você olha para um pastor, olha para uma mulher de Deus que veio antes, analisa a caminhada, como que é o estilo de vida dessa pessoa com Deus, a seriedade, compromisso, a vida com Deus, né? E aí você não vai cometer alguns erros desnecessários, porque você olhou para a caminhada de quem veio antes. Então, aprenda com os meus erros. O meu problema aqui, por que eu errei? É porque eu não soube fazer o que a mulher de Provérbios fez. Eu não olhei para ela. Se eu tivesse olhado para essa mulher como um background, um pano de fundo, eu teria olhado sob um outro prisma. E eu não olhei. Por quê? Porque ela delegava. Exatamente. Ela delegava. E no meu início ministerial, sozinha, sem ninguém para me ajudar a conduzir, então eu tinha que fazer da maneira que eu achava que era o certo. Para o bem da obra, para o crescimento do povo. E com isso, eu fiquei assoberbada pela tampa. E aí chegou o momento que eu tive que começar a delegar. E talvez seja esse o seu problema. Talvez você quer fazer tudo, está tentando agradar todos. E detalhe, você nunca... Sei que isso é frustrante ouvir. Ninguém agrada ninguém. E você não vai agradar todo mundo. Uns ficarão muito felizes com a sua produção, com a excelência do que você produz, da sua entrega, mas outros também ficarão infelizes, insatisfeitos, e você nunca vai agradar todo mundo. O que nós precisamos é administrar o tempo. Isso é muito bom, tá? Eu aprendo muito, o meu pastor, o pastor Jário Carvalho, foi uma pessoa que me ajudou muito nisso. Então ele sempre me diz, você não tem que atender tudo, né? Às vezes a gente quer atender todas as agendas, todos os compromissos, e ele fala, isso não vai ser bom no final. Você tem um compromisso hoje com a casa, com a família. E eu fui realmente refletindo e, de fato, nós temos que saber que outras coisas se derem. Deus não vai me cobrar ter cumprido todas as minhas agendas. Exato. Mas vai me cobrar como eu fui como esposa. E outra coisa, a fé é assunto de família. O Deus sonhou, mãe, que fôssemos nós no contexto da mesa, da família. Já fala lá em Deuteronômio 6, é você acordando, levantando, madrugando, brincando. Em todo o tempo, Deus sonhou que ele fosse o assunto da casa. Mas para isso exige tempo. Para isso exige relacionamento. E às vezes a família não se vê. As famílias sentam na mesa, não sentam mais na mesa. Então eu chego em casa e faço questão, não, vamos sentar, porque sacrifício, mas nós precisamos olhar um no olho do outro, saber como é que foi seu dia. Mas eu estive fora, você teve um dia, tem dia que os meninos falam, mãe, hoje o dia da escola foi ótimo, tem dia que eles falam, foi péssimo. Então eles têm os poréns dele, então nós temos que se interessar um pelos outros. Então, mãe, nós hoje precisamos olhar e saber quais as nossas prioridades. Você hoje, às vezes, vai ser tão admirado aos olhos das pessoas lá fora, mas que não poderão fazer nada por você quando a sua casa ruir. Talvez vai ser só mais um lar que na pesquisa aí ruiu.
mas talvez ninguém poderá se levantar para fazer nada. Quem você lutou tanto para ser admirada, para ser seguida. Mas o que importa não é quem segue você, é quem você está seguindo. E quando a gente resolve seguir Jesus de corpo e alma, com entrega, isso reflete na nossa vida familiar, nos nossos negócios, em tudo que a gente faz. Tudo. Em tudo. Essa mulher era perfeita porque ela era cheia. Eu falo, não tem, Renata, mas no Velho Testamento do Espírito Santo, claro. Com certeza, talvez não na porção que nós temos hoje por Jesus e na graça, mas já era uma manifestação de uma mulher cheia de Deus, cheia do Espírito Santo. Você acha que a pastora Helena vai dar conta de uma rota dessa? Se não for, gente, não vai. Quem conhece a pastora Helena de perto sabe, né? Eu falei, cheguei, vim vindo hoje pensando, meu Deus, se eu conquistar no Senhor metade da energia da pastora Helena, gente, que essa mulher é imparável, né? Então, assim, eu admiro a pastora Helena, diante de Deus mesmo, falo com muita sinceridade, a forma como você conduz hoje. E também a maneira humilde que você se reporta aos seus erros para nos ensinar a não cometê-los. Sim. Porque, como é bonito, porque muitas vezes a gente quer falar das nossas vitórias, mas os nossos erros, ele tem a função de sinalizar para que os outros não caiam. Que eu disse. Não é verdade? Então, quando você fala isso, poxa, então quer dizer que ela também, mesmo sendo assim, entendeu em algum momento que isso era importante? Eu aprendo com a sua vida, eu cresço com a sua vida, eu cresço com o seu exemplo, eu cresço com a sua sabedoria. E hoje, Deus sonhou isso, que mulheres mestras, experientes, ensinassem as mais novas. Exatamente. É isso, porque é fácil admirar quem você vê lá longe. Mas quando você está perto da pessoa que você sabe dos desafios dela, e nós estamos aqui, eu tenho meus desafios na minha iniciativa privada, no meu trabalho, ela como mãe, no ministério, numa agenda super puxada, talvez você não tenha nem agenda, talvez você não tenha nem ministério, mas já não está dando conta. Exatamente. Às vezes está com as emoções tão adoecidas. Muitas. Vivendo as mágoas, os ressentimentos e presas, né? Exatamente. E o tempo vai passar, você vai olhar, ver sua família crescer e dizer, gente, eu não vivi o tempo que eu deveria viver. Então aproveita hoje, o Senhor está te dando uma oportunidade através desse podcast de rever que ser realizada não é ter tudo que você gostaria de ter, mas é experimentar na simplicidade daquilo que Jesus te concedeu, na simplicidade do lar, da sua família, das coisas simples da vida, uma alegria indizível, porque Jesus está nas pequenas coisas. Ele escolheu a simplicidade. O Evangelho, ele é um chamado primeiramente aos pobres. Eu falo, e não é pobre espiritual apenas não. O chamado geral, o rico se salva por um milagre, porque há um risco da gente se satisfazer na incerteza das riquezas. Então veja, você foi chamado e tem sim contentamento nas coisas simples da vida. Por isso que existe até um adágio popular que a maioria das igrejas evangélicas, eles dizem, né, que virou um jargão, que são só pobres dentro das igrejas evangélicas que seguem. Eu já cansei de ouvir isso. Porque, de fato, historicamente, o evangelho, você vê que na própria época da igreja primitiva, mais de 80% do corpo da igreja eram escravos. Então veja, o evangelho nasce como uma primeira resposta aos oprimidos mesmo, que de fato não era só de alma, também fadigado com escassez. Então veja, que você entenda que o evangelho tem resposta para tudo. Se você hoje está numa situação financeira escassa, Deus pode melhorar a sua situação. Mas se você também está próspero, confie que quem deu também é Ele. Para que o nosso coração também não se apegue a isso. Eu vejo pessoas tão preocupadas em crescer, mas para que você quer crescer? Deus vai ser glorificado através do seu crescimento? Porque eu perdi pessoas nesse processo que cresceram, mas esqueceram quem propôs o crescimento e se foram. Eu conheço pessoas, pastora Helena, que cresceram tanto que quando eles entenderam que estavam prósperos a tal ponto, os pastores que acompanharam sua história, os amigos, eles acharam assim, não é justo eu dar o dízimo aqui nessa igreja. Uma igreja pequena dessa, todo mundo vai saber, então foram para igrejas enormes, aonde não fazia uma menor diferença, porque eles vão dizimar aqui, nessa igreja. Então veja, muitas pessoas às vezes estão crescendo, mas Tiago vai dizer, vocês pedem para gastar nos seus próprios deleites, numa ingratidão, então lidar com a prosperidade desse jeito não vai glorificar Deus. Então Deus sabe que às vezes você não vai conseguir lidar com isso. Porque se o nosso coração se direcionar para isso, não vai ser essa prosperidade para a glória de Deus.
E Provérbios 3 já diz isso também, 9 e 10. Honra o Senhor com as primícias de tudo. O que são as primícias? As primeiras coisas. Então, eu tenho que voltar para Deus e colocá-lo, Ele, no lugar da centralidade na minha vida. É por isso que é primícia, as primeiras coisas é para Ele. As minhas primeiras horas do dia é para Ele. Tudo que eu recebo, eu tenho que devolver como primícia para Ele. Coisa linda. Porque Ele é em primeiro lugar. Exatamente. E como que uma pessoa, depois de prosperar, depois de crescer, como você citou aí, esse testemunho de pessoas que você conheceu, isso tem nome, gente, ingratidão. Até porque quando eu dizimo, quando eu oferto, quando eu abençoo, a gente só faz isso por causa de um sentimento, é uma força motriz que nos impulsiona. Gratidão. Tudo que nós fazemos para o Senhor é porque somos gratos. Se voltamos para entregar o dízimo é porque estamos dizendo, através do gesto, Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor trouxe o sustento. É isso aí. Não é assim? Perfeito. Então, é isso. Não adianta, e eu volto a dizer, não adianta ter sucesso, dinheiro sem Deus. Não adianta você querer crescer, ser bem-sucedida, ter nomes em outdoors e não sei mais o que, sem Deus. É isso aí. Não tem como, não tem como. Onde você vai gastar tudo que Deus te deu? Fazendo o quê? E hoje, né, não é só a cura física, né? Quando Jesus fala dos 10 leprosos que voltam as pessoas que são abençoadas, eu digo lá na igreja, né, que a prosperidade é um problema. Eu falo com os irmãos, os irmãos que começou com 5 casas de praia nunca mais voltam na igreja. Passa o ano, já não tem nem como estar no culto mais. Então, até isso a gente tem que se perguntar, até que ponto? Então eu brinco com o irmão lá que eu falo pra ele, meu irmão, depois que você teve essa casa de praia, acabou. Ele não pode, porque ele trabalha meio de semana e todo final de semana tá na casa de praia. Então veja, acabou que aquilo se tornou um empecilho, um estorvo na vida dele. Então que você possa orar para que o Senhor possa contar com aquilo que ele vai confiar a você. Meu Deus. Que o céu tenha acesso àquilo que ele vai confiar a você. Porque será que Deus vai ter que mover o coração do ímpio? Porque os cristãos que estão sendo abençoados, o Senhor não pode contar. Meu Deus. Então que nós possamos rever hoje. E não espere muito, não. Quem é fiel no pouco, a Bíblia fala. É sobre esses que o Senhor vai colocar o muito. Então se você hoje não é fiel nem nos seus dízimos, na oferta de um salário mínimo, não pensa você. Meu pai tirava o salário dele, a primeira coisa, minha mãe do aposentinho dela, a primeira coisa era o dízimo e a oferta. Meu Deus. Então nós precisamos saber que há uma colheita, mas só vai existir se houver uma semente. Então pessoas que não são generosas, Deus não tem interesse em abençoar. Jesus. Pessoas que não são gratas, Deus não tem interesse em abençoar o avarento. O avarento é uma miséria no meio da igreja. Meu Deus. Ele envenena, ele não contribui, ainda ele contagia os outros. Vai fazer isso, vai gastar por quê? Na casa dele que é o melhor, mas na igreja você vai fazer, tudo é problema. Então que Deus levante pessoas aí, possa ser você, que o seu negócio comece pequeno, mas cheio de generosidade, comprometido com o reino, amando, entendendo que o dono é Jesus, você só está gerindo por um tempo. E abençoando pessoas. Porque eu entendo que tudo que Deus me dá, eu entendo também, é para abençoar pessoas. É isso aí. Não é? Com certeza. Não é só para mim, não é só para minha casa. É muito pouco. É para o órfão, é para as viúvas, né? Então, a gente precisa ter esse coração generoso. E eu acho isso lindo, né? Uma coisa que hoje eu estava vindo para cá e a Suzana, parei no semáforo. E veio um menino e, de repente, quando eu olho para o vidro, eu assustei, porque ele estava colado no meu vidro. E ele estava vendendo umas balas. E eu abri o vidro e falei, menino, o que você está fazendo aqui, menino? Você me assustou. E ele riu ali com aquela interação, né? E eu falei, você quase me matou, olha meu coração. E ele achando aquilo legal. E aí eu dei R$20 para ele, um menino novo. Eu falei, você não vai usar com coisa errada, né? Não, é para ajudar. Aí ele falou, amém. Quando ele falou amém, eu falei assim, você serve o Senhor? E ele falou, sim. E aí eu comecei a falar, mas o sinal abriu, e aí a Suzana falou comigo assim, se você não estiver
junto com essas crianças, porque eu tenho o projeto da base missionária na Bahia, um projeto com crianças, e aí ela falou, se você não estiver envolvida com esse trabalho, eu vejo você frustrada por não poder estar ou abençoar essas crianças. E eu disse para ela, até quando eu era ímpia, com 19 anos de idade, eu adotei uma criança numa creche. Porque generosidade eu acho que você não aprende. Porque se você aprende, você se torna mecânico. Ela é dada, sabe? Ela é presenteada. E quem não tem, peça ao Senhor, que Ele, com de muito bom coração, Ele nos dará. Amém. Tem que pedir. Senhor, se você não tem um coração generoso, né? Um coração abençoador, peço, Senhor, muda o meu coração. Deus vai te dar, Deus vai colocar. Então, para caminharmos para o encerramento dentro desse tema, eu quero ler o verso 15, que diz, quando ainda está escuro, essa Mulher Maravilha se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Olha só. Não come o pão da preguiça, né? Gente, essa mulher, ela é incrível. Ela não é igual eu e você, não. Que dá 7 horas, 8 horas, ai, dá muito cedo, não. Gente, ela não é essa mulher. Não é mesmo. Ela é uma mulher cheia de energia. Cheia de vigor. Exatamente. Ela não é a mulher que come o pão da preguiça, literalmente. E eu brinco, ela não precisava nem de termogênico naquela época. Ela já dava conta, nem de energético. Não, ela não precisa tomar Tagifó C. Ela não precisa tomar Guaraná em pó. Ela não precisa tomar aquele para malhar, como chama aquilo? Termogênicos. Os termogênicos. Não precisava daquilo. Ela acordava ainda escuro. Imagina essa mulher acordando às 5 da manhã. Meu Deus do céu. Hoje acorda às 5 da manhã, quando dá 7, quer dormir de novo. Meu Deus, se eu acordar às 5 da manhã, eu fico ruim. O resto do dia eu não presto pra mais nada. O dia que eu acordo 6 horas da manhã, outro dia eu acordei, era 6h40. Não dei conta de dormir. Fiquei imprestável o dia todo. Essa não, essa é uma Mulher Maravilha mesmo. Meu Deus. Meu Deus. Que nos ensina, ainda prepara o mantimento, ainda escuro. E ainda delega. Quando chega, tá tudo pronto, porque ela deixou tudo organizado. Meu Deus, deixou delegado. Você vai cuidar disso, você cuida disso, você faz aquilo, você faz isso. Olha aí, aqui tá uma chave para você, tá pesado. Começa a delegar. Bobinha, larga de palhaçada, mulher. Larga de bobeira. Delegue. Né? O que não tem pode mal ser nenhum. delegado, delegue. Se tu tem dinheiro, esse marido, a tua casa, paga uma empregada, ajuda você. É isso aí. Vai contratar uma pessoa para te auxiliar, para diminuir o teu peso, né? E não faça tudo. Tem uma empresa, não faça tudo sozinha. Delegue lá dentro da sua empresa. Olha, você vai cuidar da parte administrativa, você vai cuidar da parte tal, você vai ser do marketing, você vai administrar. Delegue para que você não faça tudo e acabe pesando para você, porque essa mulher aqui, ela delegou e ela mesma cuidou da parte que é dela. Porque tem coisas que só eu posso fazer. Exatamente. Tem coisas que só você vai fazer, é ou não é? Perfeito, claro. E não tem como terceirizar, tá? Não tem como. Tem coisas que é só com você. A gente conta com a ajuda de uma babá, a gente conta com alguém para cozinhar, mas vai chegar aquele dia que se você não botar a mão na massa, o maridão vai começar a sentir saudade daquela cozinha, daquela comida. Os filhos vão começar, porque não dá para terceirizar tudo. Dá. E os legados? Nós precisamos estar comprometidas e não só construir heranças, processos e venda. A maioria das heranças que se ficam, né, para os descendentes geram problemas. Mais divisão do que ajuntamento, do que bênção. Agora, legado nunca deu problema. Porque legado não tem como dividir. Legado não tem como dividir. Legado é o que você deixa, é que você parte e é o que fica de você. É o que ficou de bom, é o que você construiu de fato, é o castelo forte que ficou depois que você se vai. O legado é impartir, né? Impartir através de você. Veja isso, que coisa linda. Jesus partiu e deixou o legado. E nós carregamos o legado. E o Espírito Santo nos ajuda a levar esse legado. Então, mãe, esteja comprometida. Às vezes você pode não fazer, mas faça para deixar legado. Hoje nós estamos tornando filhas
modernas feministas. As mães, eu ouço muito mães dizer, pastora Helena, vai estudar para você ser alguém na vida, não precisa fazer nada. Aí a menina não tem noção de nada e fala ainda assim com a menina, vai estudar para você nunca depender de homem. E a mãe, muitas mães, eu ouço essas frases, ela está direcionando a filha não para um crescimento natural e abençoador, está tornando a filha uma militante. Meu Deus. Ela já vai entrar no relacionamento, eu não preciso de ninguém pra nada, eu sou dona de mim, eu preciso de homem. E ela já teoriza tudo que é familiar e atividade do lar. E o espírito da insubmissão entra dentro disso. Ali, e às vezes eu e você, mãe, estamos sendo portadora de um trem desse. Exatamente. Então é hora de disseminando repensar. Isso. Disseminando. Às vezes até sem perceber. Porque você acha que sofreu na sua história, então você não quer que ela sofra. E aí o que você planta, ao invés de ser um remédio, é um veneno que vai matar. Isso aí. Isso é aí. Sério. É muito sério. Essa é a tola. É a tola. É isso aí. A tola não consegue ter essa percepção e nem essa visão. Não consegue. Não consegue. Não consegue. Porque a lente dela não é a palavra. Um dia eu disse dentro dessa fala, eu disse assim, para mim, pastora Helena, as pessoas acham difícil porque meus filhos nasceram na Europa, agora vão para a tripla cidadania, provavelmente esse ano. Meu filho que é a inglesa, nasceram na Suíça, já tem o passaporte suíço, tem italiano, agora vão para a tripla cidadania, falam outros idiomas, é sangue blue, porque já nasceu com uma certa... Mas veja bem, então as pessoas, elas esperam da pastora Helena que a pastora Helena tenha essa visão, né? De colocar os filhos num pedestais, fazer com que eles se sintam melhores, superiores por possuírem algumas coisas que os demais não possuem. Só que a minha fala choca um pouco as pessoas, principalmente da igreja, porque eu sempre disse, para mim, se você quiser ser um caixa de um supermercado, vai ser uma benção, contanto que você sirva o Senhor, contanto que você seja um excelente esposo, que você seja um excelente filho, que o seu legado venha causar impacto onde você passar, que dentro da casa do Senhor você seja uma referência, que quando alguém olhar para você como um homem de Deus, sintam o desejo de ser um homem como você, por causa do seu exemplo como homem de Deus. Ai, que coisa linda, pastora Helena. E aí um dia eu disse isso, uma pessoa falou para mim assim, como? Eu não quero filho caixa de mercado, porque isso não é o que Deus tem. Sabe o que eu entendo hoje? É que as pessoas têm uma visão errada de Deus. Queridos, bênção financeira, eu digo sempre isso na igreja, o material financeiro é você quem conquista. Tudo isso já está acessível quando você se posiciona, quando você tem uma vida com Deus, quando você vive uma vida de intimidade com Deus, de entrega, todas as bênçãos. Se crerdes, comereis do melhor da terra. Simples. Isso se conquista se essa é a sua prioridade. É você quem corre atrás. Agora, eu não tenho que ensinar para o meu filho a ser rico de coisas que vão ficar na terra. Eu tenho que ensinar para os meus filhos a serem ricos, milionários, daquilo que o dinheiro não pode comprar. É isso que eu trabalho. Sejam cheios do Espírito Santo. Dinheiro não compra unção. Porque quando você estiver enfermo, o dinheiro não vai pagar o seu tratamento, porque o dinheiro, eu conheci pessoas que o dinheiro não pagou o tratamento, o dinheiro não trouxe cura. Mas eu conheço um Deus que, se você tiver intimidade com Ele, vida com Ele, relacionamento com Ele, Ele pode curar, Ele pode mudar o cenário. Quando o dinheiro acaba, eu conheço um Deus que é Jirê, é o Deus que tudo provê. Se você tem intimidade, se você tem uma fé assim inabalável com Ele, uma fé viva nele, Ele pode mudar tudo. Que pode. Às vezes eu sou criticada também nessa linha, pastora Helena, porque eu sempre falo com meus filhos, eu nunca aceitei eles ficarem em casa estudando e não ir no culto porque vai ter prova. Eu também não. E eu digo pra eles, qual o problema? Se você aprendeu pra tirar 7, amém. Se é essa capacidade que você tem dando o seu máximo, agora nós não vamos negociar o culto. O culto não é pra você.
O culto é para Deus. Então você não negocia o que não é seu. E hoje, muitas mães, os filhos não podem fazer nada na igreja porque falam, meu filho precisa estudar. E aí os meninos somem na fase que não deveria. Os pais não incentivam. Coloca na cabeça do menino que ele tem que ser alguém para alcançar um padrão que o próprio pai não alcançou. Isso se torna um dilema, uma busca, uma ânsia que muitas vezes afastam os filhos da escola, da presença de Deus. Então, o que você falou, hoje eu falo para os meus filhos a mesma coisa, eu louvo a Deus pela sua vida, porque essa tem sido a minha luta também, dizer para eles, sejam ricos da presença. Isso aí. O mais Deus fará. Davi disse, eu fui, né? Salomão disse, eu fui novo, agora fui ver. Eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, se eu nunca vi, é porque não vai acontecer, não tem chance. Exato. Agora, a chance dos nossos filhos se perderem no caminho é grande. Enorme. Então, nós precisamos devotar tempo e prioridade. Ele precisa saber que a coisa mais importante que ele tem é o que ela disse, o que o dinheiro não compra. É a salvação, é a presença do Espírito Santo. Isso é lindo, né, pastora Helena? Lindo, lindo. Ai, que Deus levante nossos filhos para essa geração. Isso que seja uma geração realmente marcada comprometida. Comprometida. Coisa né? linda. É porque eu, quando olho pro meu filho lá, tocando pro Senhor... Ah, tem coisa melhor. Eu já me sinto realizada. Já me sinto ultra, max, mega feliz de ver meu filho servindo o altar. Eu também. Sabe? Então, é isso, eu falo, ele tá na faculdade agora, eu falo, isso aí, se esforce, né? Curse, se você quer, faça, e faça, eu incentivo a fazer, porque você nunca sabe o dia de amanhã. Exatamente. Amanhã você pode precisar desse diploma, vai ser útil para você, né? Vai te ajudar, mas que isso não seja a sua prioridade. Porque o diploma não tem poder de fazer o que só Deus pode fazer por nós. É forte. Pega essa chave, hein? Pega essa chave. Pega essa Mães, chave. Mulher Maravilha. Esse podcast é para você, Mulher Maravilha, que tá aí cheia de conflitos, de cobranças. Porque às vezes a gente se cobra. Será que eu tô no caminho certo? Será que eu tô fazendo o que é certo? E todas nós vamos lidar com frustrações. Você acha que nós também não? Exato. Em muitos momentos não deu certo por aqui, vou ter que voltar, rever o caminho, ver qual a estratégia para o novo tempo. Isso é comum, nós não vamos parar diante dos empecilhos, diante dos obstáculos. Isso aí, não pare, peça ajuda. Eu costumo dizer, peça ajuda. Você que está aí, você que não sabe por onde começar. Eu disse, olhe para a referência de quem veio antes, de quem está aqui. Colhe mulheres que estão olhando para o céu, que estão na vertical com Deus, né? Sim. Que estão na vertical, posicionadas, que estão na rota, encabeçadas com Deus, porque você vai aprender, né? Isso aí. Tem desejo de ser mulher, uma mulher empreendedora, como essa de Provérbios. Maravilha, você se sente capacitada, é isso que você quer, é esse o seu sonho, contanto que esse sonho não roube o lugar de Deus na sua vida. Eu acho que tudo é válido. Crescer é válido. Ter uma rede social bombando é válido. Levar a palavra nas redes sociais. Estar em evidência. Crescer é válido. Desde que isso não roube o lugar de Deus. E que você não se perca nesse mundo com Deus. Se ele for a prioridade da nossa vida, tá tudo resolvido. Se ele for o centro da tua vida, você pode crescer, que você não vai cair, que você não vai sair, que você não vai se perder se ele estiver no centro de tudo na sua vida. No centro da tua casa, do teu casamento, da vida dos teus filhos, ele tem que estar no centro. Deus tem que estar sempre no centro. E o eixo não tem como nenhuma de nós ficar de pé. Eu digo sem um tripé da oração, palavra e jejum. É isso sem aí. Consagração, sem palavra, sem vida com Deus, nós não vamos sobreviver. É isso. Eu sei que tem muitas coisas, né, que hoje tem levado mulheres a ficarem animadas, empolgadas com tantas coisas. E nós achamos tempo para tudo, menos para buscar conselho de Deus. Isso aí. Então, se você talvez não tenha essa prática, começa com 5 minutos. Começa com 2 minutos. Eu conheço pessoas que têm anos que não fazem uma oração, uma prece.
Então é hora de voltar, é hora de rever a rota, é hora de rever o caminho, se arrepender e dizer, Deus, tá na hora de eu começar a buscar a sabedoria do alto. Essa que vai realmente fazer crescer, ser próspera naquilo que você de fato precisa prosperar no âmbito da sua casa. E quando você for para fora do âmbito da sua casa, você será bênção, amadurecida, consolidada e não vai ser influenciada por esse arsenal de conceitos mundanos, ímpios, que tem, infelizmente, destruído muitas mulheres hoje que chegaram ao topo aí, infelizmente, no mundo secular. E, inclusive, ao chegar no topo, perderam seus lares, seus filhos e perderam a visão. É isso aí. Esse dia eu vi uma pesquisa para vocês terem ideia de como que nós somos fáceis de nos perder. 78% de mulheres que fizeram cirurgia plástica tiveram problemas com casamento. Mas não deveria. Não deveria. Aí eu comecei a me perguntar, pastora Helena, mas se agora a gente tá melhor, a pessoa então tá... Não vou fazer, meu não, Deus, não que meu sonho fazer, né? Meu Nossa. Deus. Aí eu comecei a pensar. E veja, mulheres depois, quase mais de 80 que entraram na academia, tiveram problemas com adultério, tiveram problemas com a fé. E eu comecei a me perguntar, sabe por quê? Porque as pessoas não estão preparadas para estar... Muitas não estão preparadas nem para isso. Então veja, quando você está em Cristo, tudo que você faz é para a glória dele. Você entende o seu posicionamento. Agora, se você não entende, você já começa, né? Não, eu fiz uma cirurgia plástica, eu preciso agora, vou usar um decote porque eu preciso valorizar. Agora eu vou, nossa, eu tô na academia, minhas pernas estão traçadas. Eu preciso botar um shortinho bem curto agora para andar por aí, porque agora, se eu não mostrar agora... Então veja, o diabo... A motivação, o diabo vai tudo depende da motivação. Exatamente. Então que o Senhor possa contar com você, com a sua modéstia, com a sua santidade, aonde você estiver. Exato. Você pode ser uma mulher linda, moderna, mas você nunca deve se esquecer que o Senhor não abre mão da santidade. Exato. Modéstia, nunca vai abrir mão. Olha a pastora Helena, mulher maravilhosa. E é um exemplo, eu acho lindo isso. Mulher maravilha, uma mulher estilosa que nos inspira, mas sempre modesta, casta. Isso eu acho lindo. Porque você fala através da sua vida, pastora Helena, para nós, que nós podemos ser. Ontem a Maria Eduarda, na apresentação dela, ela disse assim, mãe, segundo o IBGE, 75% das mães são desleixadas no visual. E aí, eu nem sabia desse dado. E aí ela fez uns slides apresentando sobre algumas características minhas, e ela falou sobre isso. E veja, você mãe, a mulher do de Provérbios 31, até nisso ela se preocupava. Quando você, não é que você vai usar roupas caras, mas quando você se preocupa, assim, com a sua apresentação, você está cuidando da honra da casa, do marido que está ao seu lado, você é uma coroa de honra do seu marido. Então, com R$5, com R$10 no bazar, você ainda consegue escolher o melhor. Brilho 10, gente. Nossa, brilho 10. Gente, então não precisa ser uma roupa apenas cara, mas cuide da sua aparência, vai fazer bem pra você, mas guarda seu coração. Seu corpo é do seu marido, é do Espírito Santo, para que você não caia em encruzilhadas enganosas. Amém. E é isso, eu espero que você tenha sido muito abençoada com essa palavra, com esses conselhos. Para você que ainda não leu sobre a mulher de Provérbios 31, leia com atenção, meditem na história dessa mulher. Tudo que falamos um pouquinho da mulher de Provérbios empreendedora, da mulher de Provérbios mãe, da mulher de Provérbios esposa, né? A mulher de Provérbios dona de casa. Não se sinta frustrada por esse privilégio de cuidado que Deus te deu. Isso é ser privilegiada, não é? É verdade. Se você tem um marido trabalhando, querida, mas eu tenho vários diplomas, várias condecorações, mas se hoje você tem a oportunidade de estar aí cuidando desse bebê, amamentando esse bebê, de cuidando dos teus filhinhos, cuidando da base, enraizando esses meninos, desfrute desse momento, não se sinta frustrada. Chegará o tempo que você poderá exercer, talvez, aquilo que você se preparou tanto, a sua vida profissional, talvez em outras áreas, até dentro da igreja, dentro da família, eu não sei. Mas não se sinta frustrada, mande essa frustração embora, se sinta privilegiada por cuidar com tanto amor, com tanto zelo daquilo que Deus te confiou. Essa é a Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha, para finalizar, é aquela que segura as rédeas e dá conta
de exercer e cuidar bem daquilo que Deus confiou como a mulher de Provérbios. Essa é a mulher. Nós vamos finalizar. Renata, ela vai deixar aqui o Insta dela, o @ da loja dela. Você que quer lá conversar, bater um papinho com ela, né? O dia que você quiser visitar a igreja que ela faz parte, Igreja Marcas do Evangelho, ela vai deixar aqui o endereço também. A igreja é uma bênção, amigos, pessoas queridas, pastor Jair, pastora Jaciana, são bênçãos na minha vida, pessoas que eu amo. A Renatinha nem se fala, admiro muito você, Renata, por ser essa mulher. Eu vejo muita mulher de Provérbios em você. Eu vejo muito em você, eu acompanho um pouco da história dela, porque minha vida ativíssima, mas eu acompanho, o pouco que eu acompanho, eu consigo. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita facilidade de fazer leituras de pessoas, de comportamentos, é meu, é pá. Já tá no sangue. Tá no sangue, tá aqui no DNA, não tem como. E eu vejo essa leitura nela, né? E ela tá na igreja, eu tô lá pregando, ela está lá exercendo o papel dela com maestria. Então, assim, ela está na empresa dela, divulgando o trabalho, os looks, né? Gente, os lançamentos, ela também tá lá na casa dela, cuidando da casa. Eu vejo muito isso. É isso que nós precisamos. Nós não precisamos ser 100%, porque 100% eu não consigo e nem você. 100% foi só Deus. Perfeito foi só Deus. Mas uma coisa eu posso e você pode: dar o nosso melhor em tudo que fizermos, em tudo que empreendermos, em tudo que colocarmos as mãos para fazer, que nós façamos com excelência. Esse é o meu conselho para você, Mulher Maravilha, que vai nos ouvir. Eu tenho certeza que a partir de hoje, a sua vida, a sua casa, sua conduta, suas ações vão mudar. E se você estava aí frustrada porque achava que se sentir inferior em cuidar do que Deus te deu, a partir de hoje você não vai se sentir mais. Eu vou deixar Renata falar aí, passar o endereço do @ dela, para que você possa visitar a empresa dela. Tem roupas, esse vestido aqui, lindo, essa estampa maravilhosa. Aqui é uma combinação parecidíssima com Dolce & Gabbana, é uma inspiração, porque Dolce & Gabbana usa muito essa questão minimalista, né? Figuras geométricas também, eles são bem atirados, né? É uma moda bem atirada. Eu na Europa usei muito jeans Dolce & Gabbana, usava perfumes e acompanhava a moda de perto, por serem italianos, e eu amo a moda italiana, né? Para mim eles despontaram na Europa em tudo, no quesito moda, então sempre acompanhei muita moda. E esse vestido aqui, gente, maravilhoso. E ela tem coisas assim lindíssimas, é só passar lá na Carvalho Bambu e que vai ser bênção para estar e ungido, tá? Veste o vestido, já é batizada no Espírito Santo, já é transformada, regenerada, veste roupa, já é orada, já recebe a oração, já recebe a bênção. Fala, Renata, e depois nós vamos orar por vocês. Meu Deus, gente, você viu que ela já é uma modelo oficial, pastora Helena, já é nossa modelo oficial, mas eu glorifico a Deus, queria agradecer mais uma vez por esse tempo precioso, pelas palavras. Eu falo que eu não sou nada, e aquilo que nós ainda estamos conseguindo romper com a graça de Deus, é com a presença do Espírito Santo nos auxiliando todos os dias. Então eu não me sinto capacitada, mas eu sei que Ele está comigo, é isso que me motiva. Com relação a Carvalho Bambu, sim, nós temos looks lindíssimos. Eu falo assim, você partir com a roupa da Carvalho já está glorificada. Uau! Pelo amor de Deus, já está. Arrasou! Estamos orando para que seja além de roupas, né? Isso. Para que o Senhor leve cura, o Senhor leve além de uma marca, além de uma marca, né? Então, assim, Carvalho Bambu, o @ dela é @Carvalho Bambu mesmo. É o Insta da marca. E o meu é @Renata Carvalho Bambu também. Se você quiser nos seguir lá, nos acompanhar no nosso dia a dia. É corrido, mas se você puder estar conosco, vai ser uma honra ter você nos acompanhando também. Amém! E agora nós vamos orar para você que participou aí ao vivo conosco
dessa terceira edição. E mais uma vez reiterando, não se esqueçam de se inscreverem no canal, ativar o sino, escuta aí, ativa o sino, comente, fale aí tudo que você tem recebido através do nosso podcast. Esse podcast nasceu para abençoar a sua vida, para abençoar a sua casa, para levar a palavra do Senhor. Esse é o intuito, nada além do que abençoar vidas, trazer cura, restauração para histórias, ressignificação para a história de muitas pessoas. Esse é o nosso intuito. E nós vamos encerrar e a Renata vai fazer uma oração. Aqui eu digo sempre que no final eu gosto que a convidada faça essa oração. Amém. E ela vai liberar uma palavra sobre a sua vida nesta hora, mulher, sobre as suas dificuldades, sobre as suas limitações, e nós vamos pedir ao Senhor que entre na tua vida te devolvendo hoje a alegria, o ânimo, né, o vigor, para que você seja parecidinha com essa mulher de Provérbios 31. Nós vamos. Amém. Glória a Deus. Então vamos orar. Senhor Jesus, Amém. Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença mais uma vez. Pai, nós te bendizemos por esse tempo precioso, onde nós, Pai, foi possível aqui analisar o quanto o Senhor deseja que nós sejamos, Pai, parecidas com essa mulher de Provérbios 31. O Senhor a descreveu porque ela nasce no teu coração. E assim como cada uma de nós, Pai, o Senhor deu o Espírito Santo para nos capacitar, Senhor. Pai, eu te louvo por cada mulher que nos ouve nessa hora, que ainda irão nos ouvir, porque eu sei que muitas delas, Pai, estão em angústia, em frustração, porque são tantos papéis a serem desenvolvidos com excelência, Pai, que dá medo de avançar muitas vezes. São tantas cobranças, Pai, mas que nessa hora que todo jugo, que todo peso caia por terra e que em nosso coração seja levantado um legado daquilo que realmente importa, Pai. Que nós possamos, Pai, dar lugar prioritariamente, Pai, aquilo que a Tua palavra nos orienta. Senhor, a cuidarmos dos nossos lares com excelência, dos nossos filhos, dos nossos maridos, Pai, que naquilo que o Senhor nos usar, Pai, como empreendedoras, no lar, nos nossos trabalhos, Pai, que a nossa presença, que a construção do que fizermos seja para a glória do Teu nome. Pai, que o Senhor venha capacitar mulheres agora. Senhor, mulheres com empreendimentos que às vezes elas nunca imaginaram os dons que estão em suas mãos, Pai. Mulheres que estão passando situações de escassez, que já buscaram em fonte e talvez ainda não tenham encontrado. Pai, que o Senhor visite o azeite, faça milagre na casa dessas mulheres, meu Pai. Senhor, que elas venham se colocar na brecha por seus filhos, por seus lares. Que o Senhor levante mulheres sábias de fato para este tempo, Senhor. Pai, eu consagro essas mulheres ao Senhor. Pai, que elas sejam edificadoras. Pai, que elas sejam mulheres que vão edificar relacionamentos, aproximar distâncias. Senhor, que elas vão dirimir conflitos no lar. Pai, que elas poderão ser bem-aventuradas na boca dos seus filhos, dos que as rodeiam, dos seus esposos, Senhor. Pai, visita agora as que estão adoecidas, Pai. Quantas mulheres adoecidas nas emoções, Pai, porque não compreenderam ainda o Pai que elas têm, o Deus que elas servem, Senhor. Pai, mas que uma convicção de fé, de amor, de aceitação possa agora encher o coração dessas mulheres e que elas deem um passo, Pai, de fé para romper, entendendo que o Senhor não as chamou para fazer tudo, mas tudo que elas precisam fazer, o Senhor já despendeu poder e graça. Aleluia. Capacidade para elas realizarem. Não vem de nós, vem do Senhor. E o Senhor não pediu nada que antes de pedir o Senhor não nos capacitasse, Senhor. Por isso nós entregamos eu agradeço pela vida da pastora Helena. Pai, que esse podcast possa alcançar milhares e milhares de vidas, que a vida dela seja uma flecha nessa geração, Pai, alcançando alvos, Pai, que precisam ser alcançados, desbravando lugares de trevas, Pai, que ainda não foram alcançados por Tua luz. Pai, investiga corações nesta hora e que a Tua palavra nos encontre e mude as nossas vidas, Pai. Obrigada por cada um que ajudou nessa produção, Senhor. Alcança cada um deles, Pai. Guarda suas casas, suas famílias, para que esse projeto continue por muito e muito tempo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Amém. Receba aí. Diga um amém aí do outro lado, bem Eita grande. glória. Um amém pentecostal. É isso aí. E que Deus abençoe todos vocês. Obrigada, Renata. Tamo junto, Mais uma pastor vez, Helena. minha Uma amiga. honra. Foi uma honra nossa poder Honra ter toda você minha. aqui nesta noite. Ela é abençoadíssima, cheia de Deus, cheia da sabedoria de Deus na sua vida. Que você continue fluindo, que você continue frutificando, Amém. crescendo principalmente na presença do Senhor. E que Deus estabeleça, que Deus crave um marco na tua história, na tua Amém. vida, na tua casa, daquilo que Ele tem Amém, Senhor. preparado para você, para tua família, para tua empresa, para os Amém. teus projetos e sonhos. Que Deus abençoe vocês e nos vemos na próxima semana, se Deus quiser e Ele quer. Deus abençoe e até lá. Deus abençoe.